Junta-se a nós André Pestana, líder do STOP. Muito boa noite, obrigada por estar connosco. O Ministro da Educação lamenta que haja professores a fazer greve e insinua que não estão centrados nos alunos. Eu pergunto-lhe se estão ou não a ter em conta as preocupações dos estudantes com estas paralisações. Não estão a penalizá-los? Bem, boa noite. Antes de mais, é preciso fazer o enquadramento, ou seja, antes destas greves começarem, antes destas lutas começarem, o que este início de ano letivo revela é que temos mais de 100 mil alunos sem professor a uma ou mais disciplinas, sem contar com os outros muitos milhares de alunos que estão com professores, mas que não têm a formação pedagógica e profissional, digamos, que lhes permita de facto ser professor. E isso, obviamente, tem uma Já vamos falar penalização sobre muito isso. grave. Sim, 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 muito grave, para esses alunos. Depois também dizer que temos falta de assistentes operacionais, por exemplo, para dar apoio às nossas crianças, vigiarem no recreio, por isso é que também muitos pais se queixam do fenómeno de bullying, muitas vezes porque faltam adultos, nomeadamente assistentes operacionais, para vigiarem e manterem em segurança as crianças, a falta de terapeutas para darem apoio às nossas crianças com necessidades educativas especiais, a falta de psicólogos, já há psicólogos que me dizem que estão em agrupamentos que é um psicólogo para mais de 1000 crianças. Isto, de facto, é uma situação que leva cada vez mais, se nada for feito, se não se lutar, cada vez mais a escola pública vai se tornar num depósito de crianças, onde os nossos alunos, ou seja, quem me está a ouvir, os vossos filhos, os vossos netos, vão passar rápida e superficialmente pela escola, sem grandes bases, sem grandes conhecimentos, para quê? Para depois serem cidadãos mais fáceis de enganar por políticos corruptos, para terem um emprego precário ou com baixos salários para o resto da vida, ou então terem que emigrar se quiserem ter um salário minimamente digno. Mas não é isso que E agora, respondendo à minha questão, é esta greve que começa agora, mais um ano letivo, mais greves. Tivemos os alunos, depois de um período de pandemia, não estão a ser eles os penalizados no meio desta luta? É isso que eu estou a tentar explicar, que é, antes das greves, ou seja, a greve não é a causa do problema. A greve é uma resposta a quê? A mais de 15 anos que os profissionais de educação estão a ser roubados, estão a ser desconsiderados, e essa é que é a raiz de fundo do problema. Por exemplo, o senhor Marcos Mendes, agora eu recebi centenas de mensagens de colegas, pelos vistos ele apresentou um alegado estudo à OCDE a dizer que professores com 15 anos, com 15 anos de serviço em Portugal recebem em média 41 mil euros. É que é metade, se tanto. Ou seja, isso de facto é um escândalo estarem a tentar neste momento, e não é inocente, na véspera desta greve que começa amanhã e que terá também uma manifestação nacional esta sexta-feira, dia 22, que haja esta campanha de desinformação, porque é perguntar a qualquer professor, professores com mais de 20 anos não recebem metade desse valor e estão a dizer que recebemos em média 41 mil euros. Isso não existe em Portugal. Isso é em outro país, noutra narrativa que não é coincidente com a realidade. E nesse sentido é que nós queremos uma escola, nós estamos a lutar porque queremos uma escola de excelência para os vossos filhos, para os vossos netos, porque sem isso, ou melhor, isso só é possível tendo o quê? Profissionais de educação todos, docentes, assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos especializados, técnicos de educação valorizados e dignificados, porque é impossível nessas circunstâncias fazer isto. Eu estou neste momento a caminho de Odmira, há um agrupamento, digamos, de escolas de Santo António, onde faltam 13 professores e que, legitimamente, esses profissionais amanhã, num agrupamento de 7 escolas, vão fechar pelo menos 5 escolas devido à greve. E por aquilo que Essa vejo do seu discurso, então não há aqui qualquer esperança no que diz respeito a negociações. Tivemos aqui um novo diploma que altera aqui algumas coisas, mas que para vocês ainda está longe de ser aquilo que pretendem. Não há então flexibilidade, não haverá esperança para que as coisas se possam resolver sem ser com greves? assim, quem trabalha na escola pública temos sempre esperança. Nós lidamos com milhares e milhares de crianças todos os dias. Muitas vezes nós somos o único adulto funcional que lhe dá o apoio, porque muitas vezes há famílias muito complicadas. Nós estamos ali ao lado deles todos os dias, por isso a palavra esperança para um profissional de educação é uma coisa que nós lidamos diariamente e praticamos diariamente. Agora, o que nós não somos é realistas. E este senhor Ministro da Educação faz simulacros de negociação,
e depois recusa-se, apesar da sua narrativa, recusa-se a discutir questões também muito sérias, como, por exemplo, as condições dos assistentes operacionais, as condições dos assistentes técnicos e discutir também a questão, por exemplo, da contagem de tempo de serviço, que é flagrante a disparidade que existe entre os professores do continente relativamente aos colegas dos Açores e da Madeira, que estão a receber neste momento, em média, mais de 400 a 600 euros com o mesmo tempo de serviço. Isto na mesma República, na mesma escola pública, e isto de facto não é admissível. Por isso, quando falam em justiça, claramente nós estamos a lutar por justiça por nós, obviamente. E no meio dessa negociação há sindicatos dos professores que entregaram propostas concretas ao Ministério para que seja feita uma recuperação faseada. Qual é que é a proposta do STOP? O STOP também fez uma proposta de fazer a contagem integral do tempo de serviço de forma faseada. Obviamente que depois essa velocidade é que estamos disponíveis para negociar, mas acima de tudo, qualquer acordo, qualquer memorando com o Governo, há uma coisa que os profissionais de educação sabem que podem contar com o STOP e que não podiam contar com os outros sindicatos, digamos que têm nos últimos 40 anos, que é o quê? Nós nunca iremos assinar nenhum acordo, nenhum memorando sem ser sufragado democraticamente nas escolas. Por isso é que esta luta está a ser a maior luta de sempre na educação, porque os profissionais de educação sabem que o STOP não os vai trair. Por isso é que apelamos a greve de 18 a 22 de setembro e que sexta-feira, dia 22 de setembro, vamos encher Lisboa e começar a juntarmos às 14 horas na presidência do Conselho de Ministros e até à Assembleia da República. Porquê? Porque claramente está visível para toda a gente e depois daquela entrevista do Ministro da Educação, este Ministro da Educação de facto não tem poder de decisão. Temos que pressionar o Ministro das Finanças, temos que pressionar o Primeiro-Ministro e por isso é que vamos simbolicamente à presidência do Conselho de Ministros e até à Assembleia da República, porque nós queremos de facto justiça para as nossas crianças que estão a ser muito prejudicadas. É que os portugueses têm que saber, os maiores prejudicados, não pelas greves, não pelas manifestações, mas por estas políticas nos últimos anos, são os seus filhos, são é um os arranque seus netos. de ano letivo conturbado já com muitas medidas de luta. André Pestana, obrigada por ter estado connosco neste Jornal de Domingo. Obrigado.